Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais uma aula do Caminho da Modelagem. Hoje a gente vai começar de fato os traçados, né, as atividades práticas. E vamos começar pela atividade de molde base para blusas, né, que é o que vai dar possibilidade da interpretação do modelo de blusa. Antes de começar os traçados, eu preciso explicar para vocês em relação ao molde base, a importância que ele tem, né? Como a gente já falou lá na aula dos fundamentos, a caixa base, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, é o primeiro passo da modelagem, a primeira etapa da modelagem, né? É onde a gente vai representar o nosso corpo ali no papel. Então, como já foi dito anteriormente também, para reforçar, a gente tira as medidas do corpo, que é algo tridimensional, e com algumas contas bem simples mesmo, que já estão todas especificadas até na nossa ficha de medidas, é que é possível a gente colocar essas medidas no papel e deixar de forma plana, de forma bidimensional. Então depois, nas próximas etapas, né, de interpretação, de corte, é que a gente transforma isso em peças para serem costuradas e vestir novamente tridimensionalmente, né? A importância da base é a seguinte: a base ela serve para ficar ajustada ao corpo, para ficar nas medidas exatas do corpo, né? A gente fala que é de forma rente, como uma segunda pele. É claro que não vai ficar agarradinho no corpo, porque não é uma malha que estica, é um tecido plano, mas tem que ficar o mais fiel possível ao nosso corpo, sem nenhuma folga muito grande de tecido, nem nada. Então, o que a gente faz aqui é o traçado do molde base, né, do nosso corpo. Depois a gente vai provar essa base. Eu vou provar a base no meu corpo, eu vou fazer a minha base aqui hoje, para vocês poderem ver como que é uma prova, como que a gente faz os ajustes quando necessário, tá? Então, todos os passos que eu for fazer aqui de agora em diante, são também cheios de dicas, assim, conforme as minhas percepções nesses anos todos de modelagem, modelando, né, centenas e centenas de mulheres no meu ateliê, na faculdade, enfim. Durante 10 anos dá para modelar bastante gente quando a gente trabalha com isso. Então, eu sempre fui uma observadora do corpo, né? A metodologia que eu aprendi lá na faculdade, ela não foi suficiente para que eu tivesse certas percepções. Eu aprendi na faculdade somente diante da tabela de gradação, que é a mesma forma que vocês têm na apostila de vocês aí. Então, quando a gente chega no mundo real, né, para trabalhar e se depara com mulheres reais, a gente vê que aquelas contas não se aplicam a todos os corpos. Então, a gente tem que ir buscando artifícios, tem que ir buscando novas percepções, assim, para aplicar a técnica. E é isso que eu faço, tá? Então, a partir de agora, eu quero que vocês tenham um caderninho ou que vocês imprimam a apostila mesmo para anotar todas as percepções. A apostila de vocês está toda feita diante do tamanho 42 da tabela de gradação. Então, se vocês forem acompanhar por elas, vocês vão ver que as medidas que estão lá pré-determinadas são do tamanho 42. O que vocês vão fazer, além de anotar as percepções, que tem aí algumas dicas, né, de aplicação, é também substituir essas medidas pela medida de vocês ou da pessoa que vocês estiverem modelando, tá bom? Outra coisa também para vocês perceberem aqui de agora para frente é que aí na apostila tem vários pontos, né? A apostila é bem rica em informações, divididas por cores e tudo mais. Eu não vou utilizar os pontos aqui no meu traçado, porque eu não quero que vocês decorem a ordem ou decorem o que tá na apostila. Eu quero que vocês entendam a lógica da modelagem. Então pode ser que eu faça em ordem diferente, ou coisa assim. Então eu quero muito que vocês prestem atenção, tá? Porque a intenção aqui é desvincular vocês do tem que ser feito assim e trazer um entendimento, trazer uma lógica mesmo para essa construção, beleza? Então o que eu vou fazer aqui para facilitar é usar as cores, tá? Então eu vou fazer a caixa base de vermelho, eu tenho aqui 3 canetas que eu não sei qual que tá funcionando. Vou fazer a frente de azul igual tá na apostila e as costas de verde. E a mesma coisa para poder demonstrar aqui na bonequinha Joyce. A partir de agora ela vai ser muito útil. Eu vou fazer os traçados no papel e mostrar no corpo dela qual é a representação daquele ponto ou daquele risco. E aí também vai ser nas cores da apostila para vocês poderem se orientar melhor, tá? Então é importante eu dar essa informação, que às vezes vocês vão ficar pensando, ah, mas aqui na apostila tá assim, tá assado. A técnica é exatamente a mesma, tá? Independente, eu nem lembro a ordem que tá na apostila, para falar bem a verdade. Então o que eu vou fazer aqui no papel é seguindo
o que eu realmente sei, o que eu realmente tenho dentro de mim e não uma obrigação, digamos assim, que é a parte chata, né? Aqui vocês vão entender todos os porquês de todos os traçados. Eu vou explicar tintim por tintim, beleza? Então, pra gente começar, eu vou pegar a caneta vermelha aqui de caixa base, vou pegar a Joyce também. Eu quero que vocês lembrem que lá na aula dos fundamentos eu disse pra vocês que o nosso corpo é simétrico, né? Ele é igual para os dois lados, frente, dois lados iguais, costa, dois lados iguais. Então o que a gente vai fazer aqui é modelar somente a metade da frente e a metade das costas. Não é necessário que a gente modele toda a circunferência do corpo, né? Seria repetir cálculos desnecessários aí. Então, a nossa caixa base vai funcionar assim, a gente vai fazer uma caixa mesmo, um retângulo, que dentro desse retângulo é que a gente vai construir o molde. Esse retângulo, que é o nosso primeiro passo, ele abrange desde o meio da frente aqui, então eu vou fazer o risco aqui do meio da frente, até o meio das costas, vou fazer outro risco aqui, até o meio das costas aqui, tá? Então vai pegar o meio da frente até o meio das costas. Então a gente vai desenhar somente um lado aqui da Joyce, tá? Não sei se vai representar bem o lado do desenho, que a câmera vira, mas enfim, a gente vai do meio até aqui a lateral, até aqui o centro das costas também, beleza? E o que que acontece? Então, a gente vai fazer uma modelagem somente até a altura da cintura. Então, essa caixa base, ela vai vir somente até a altura da cintura aqui, e ela vai partir desse ponto aqui, onde a gente tirou as medidas lá, que não é nem pescoço nem ombro, tem um ponto de encontro aqui. Essa vai ser a altura inicial da nossa caixa base, tá? Então, dito isso, a primeira medida, né, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que quando a gente vai fazer uma peça de roupa, a gente precisa vestir essa roupa. Então, qual que é a lógica aqui? Essa peça, ela precisa ter o tamanho da maior circunferência, né, da principal circunferência do corpo, porque a gente tem diversas circunferências principais aqui. A gente tem os nossos ombros, né, a largura das costas, tem o busto e tem a cintura. Então a gente vai observar aqui, diante do padrão, né, qual que é a maior circunferência que a gente tem? É o busto. Mesmo com aquelas pessoas que têm a barriga mais saliente, aí é uma outra técnica que a gente utiliza, mas a gente sempre vai partir da circunferência do busto para começar, porque é muito feio se a gente fizer uma blusa que não ficar ajustada aqui em cima, mesmo que a pessoa tenha uma barriga mais saliente, tá? Então a gente sempre vai começar pela circunferência do busto. Só que como eu tô fazendo somente a metade do meu molde, eu não vou pôr a circunferência inteira, eu vou pôr a metade da medida do busto. Então aqui na minha tabela, eu vou ver aqui, qual que é a circunferência do meu busto? É de 88 centímetros. Como eu vou colocar a metade, do lado aqui já tá a divisão por 2, que vai dar 44 centímetros no meu caso, tá? Então, aqui em cima do papel, eu vou fazer uma linha reta com 44 centímetros de distância de um ponto a outro. Dessa forma, 44 centímetros de distância, ok? Agora, chega a hora da gente utilizar o nosso esquadro, né? Que pode ser tanto um esquadro grandão, igual o meu, quanto um esquadro pequenininho, que também dá na mesma, porque o que importa é o nosso ângulo de 90 graus. Então, deixa eu demonstrar aqui pra vocês, com o pequenininho primeiro, pra demonstrar que é possível ser feito, e depois eu começo a fazer com o grandão, tá? Então, como que a gente utiliza o esquadro? Ele tem um ângulo reto aqui, né? Essa quina, tipo de um quadrado, a gente chama de ângulo reto ou perpendicular, tá? Quando forma um ângulo certinho de 90 graus, aqui na certinha de um quadrado. Então, quando a gente tem uma linha já onde a gente possa se basear, eu vou colocar o meu esquadro, uma das retas do meu esquadro nessa linha, tá? Com a quina do meu quadrado aqui, ó, posicionado no ponto que eu quero. E aí eu vou descer essa linha, ok? E agora, como o meu esquadro é pequenininho, eu posso vir com a minha régua normal, escolar, e prolongar essa linha até onde eu quero, ainda sem medida, porque eu ainda vou explicar. Ok? Então, já entenderam como é que funciona o uso do esquadro, que dá pra fazer com o pequenininho, agora eu vou começar a explicar com o grandão, tá? Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui, ó. Eu viro o meu esquadro. Se fosse o pequenininho, que tem uma voltinha aqui, então eu poderia fazer o contrário, ó, posicionar o outro lado aqui para poder descer, tá bom?
mas aqui tem o grandão, vamos lá. E agora, quanto que essa caixa base tem que ter de altura? Tem que ter a altura das costas. Vocês lembram que a gente tirou a medida da altura das costas aqui desse ponto de encontro, deixa eu virar a cabecinha dela aqui, desse ponto de encontro aqui entre pescoço e ombro, a gente posicionou a fita caiu em linha reta até a cintura. Então, essa é a altura das costas e é a altura que a gente vai fazer o nosso molde. A altura das minhas costas é de 41 centímetros. Marquei aqui 41 e aqui é a minha decisão se eu vou fechar com um esquadro aqui ou se eu vou marcar 41 aqui também e vou traçar uma linha reta. Pode ser das duas formas, tá? Como o esquadro é um ângulo reto, então tanto faz. Se eu medir aqui, vai dar 41 centímetros exatos, ok? Agora que eu já tenho o espaço onde eu vou construir tanto a frente quanto as costas, porque olha só, essa linha aqui vai representar o centro da minha frente e essa linha aqui vai representar o centro das minhas costas. Então, todo o meu molde, ó, toda essa parte aqui, do centro até o centro, vai ser construído aqui dentro. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é delimitar o que é frente e o que é costas. Eu preciso marcar aqui no papel qual é o espaço que eu vou usar para a construção da frente e qual é o espaço que eu vou usar para a construção das costas. Os métodos que eu já conheci até hoje na minha vida mandam você dividir essa caixa base, né, ou fazer essa divisão do busto ao meio. E eu não concordo com isso. Depois de muito fazer os meus moldes, eu notei que quando a pessoa tinha muito busto, a costura lateral ficava torta. Agora eu vou explicar por quê. Se a gente olhar aqui o corpo, ó, se eu colocar meu dedo aqui e esconder o busto, aí sim, dá pra dividir o corpo ao meio aqui. Ela tem até uma costurinha aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Aí sim, a gente percebe que é o mesmo espaço, praticamente frente e costas. Só que se eu tiro o meu dedo e tenho o busto, a frente é muito maior. Se eu dividir todo esse espaço aqui simplesmente ao meio, a costura da minha blusa vai ficar aqui, ó. Vai ficar pendendo mais pra frente. E eu não acho isso nem esteticamente bonito e também pode ocorrer entortar a peça, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Como eu tô fazendo no meu tamanho, eu preciso falar algumas observações para vocês que eu preciso que vocês prestem atenção. Se a gente estivesse fazendo diante do padrão, ou então uma pessoa que tem mais busto, a gente precisa deixar um espaço de acomodação para esse busto. Na apostila, essa acomodação é dada, né, diante do padrão, como 2,5 centímetros, porque é o espaço que a gente precisa para acomodar esse busto, descontar ele para depois dividir a nossa caixa base. Como eu tenho pouquíssimo busto, eu costumo não deixar nada de acomodação, mas como eu preciso demonstrar aqui para vocês, eu vou deixar 1 centímetro. O que é essa acomodação? Eu já expliquei que essa linha aqui é o centro da frente, né? Da frente. Então, esse ponto que eu tenho aqui, ele é esse ponto aqui de cima, ok? Então, como eu vou deixar a acomodação do busto aqui, então a partir desse ponto principal aqui de cima, que na apostila deve ser o ponto A, eu vou adicionar aqui quanto que eu vou deixar de acomodação. Para mim, eu vou deixar 1 centímetro apenas, mas isso vai variar de acordo com o corpo que vocês estiverem modelando. Quanto menor o busto, menor essa medida, quanto maior o busto, maior essa medida até chegarmos em 2,5. Até hoje eu não utilizei mais do que 2,5 nessa medida, porque como tá na metade o molde, isso significa que você tem 5 centímetros e não 2,5, ok? Então, isso é muito da percepção também. Existem formas de você encontrar essa medida, de você entender se ela é necessária ou não. Aí lá no Clube Costura que Cura eu ensino isso nos estudos de caso, porque
A aula principal do Costura que Cura, quando eu apresento o método, né? As primeiras aulas são também na tabela 40, no tamanho 42 da tabela, porque são números mais fáceis de serem divididos, então, para vocês não precisarem ficar raciocinando muito e se preocuparem mais com a lógica, eu faço diante do padrão. Mas aí tem um módulo que é todo de estudos de caso, que é onde participa a Lari, participa a Carla, a minha mãe, a minha filha, inclusive eu vou fazer um molde novo da Sofia, porque ela é uma adolescente, está desenvolvendo, então vamos acompanhar a evolução dela. Então lá nos estudos de caso, daí sim eu explico assim, quando tem mais, quando tem menos, diante do corpo que está sendo modelado, tá? Mas aqui então eu não vou entrar nesses detalhes. Beleza, retomando. Deixei 1 centímetro para acomodação de busto, para poder alinhar ali a costura lateral. E agora sim, eu vou dividir o que sobrou no meio. Então, eu tinha 44 aqui, agora eu tenho 43, correto? Então, 43 centímetros dividido por 2 dá 21,5. Então, a partir do meu ponto aqui de acomodação, dentro dessa linha, eu vou marcar 21,5 centímetros, tá? E aí, com o meu esquadro, eu vou descer essa linha até lá embaixo. Pronto. E esse aqui é o espaço que eu vou usar para a construção da minha frente, tá? A partir de agora, aquele ponto ali não serve para mais nada aqui nessa caixa base. Era somente para encontrar o espaço da frente. Agora, para encontrar o espaço das costas, esse aqui já é o espaço das costas. Vocês podem ver que ficou um pouquinho menor mesmo, tá? Esse aqui já é o espaço das costas, mas para poder construir as costas, para poder encontrar a largura das costas e tudo mais, a gente vai precisar de uma linha auxiliar aqui, que é quando a gente vai pegar a largura total das costas, que a gente tirou a medida, né? Que é aqui desse ponto, entre ombro e braço, até o outro ombro e braço aqui, em linha reta, igual tá na ficha, e a gente vai colocar a metade dessa medida. Então, a largura das minhas costas é de 40 centímetros, e eu vou usar metade aqui, que já tá ali na ficha também, que é 20 centímetros. Então, a partir aqui dessa minha linha, que é o centro das costas, eu vou marcar 20 centímetros e vou descer também a linha até lá embaixo, ok? Olha como o espaço fica pequenininho aqui. Para dar uma dica para vocês, é esse espaço aqui que eu uso de base para eu saber quanto que eu deixo de acomodação de busto, tá? Quanto mais distante essa linha ficar, então eu sei que eu posso usar uma acomodação de busto. Quanto mais juntinha essa linha ficar, então eu sei que a linha de acomodação de busto não é tão necessária ou é menor, ok? Agora tem mais uma linha auxiliar aqui nessa caixa base e a gente vai terminar ela, que é a diferença de altura entre frente e costas. Diante do padrão, a gente tem que colocar aqui uma diferença de altura de 2 centímetros. Por quê? A costura que vai aqui no centro, ela sempre vem, claro que aqui é malha, a gente não vai se basear nisso, mas a gente sempre vai colocar ela um pouquinho mais pra frente, porque se a gente põe no meio ou mais pra trás, dependendo do modelo que a gente estiver usando, essa blusa vai ficar sufocando, ela vai ficar caindo pra trás, e aí fica enforcando aqui. Porque o que que acontece? A gente tem volume na frente, o que faz a nossa blusa ficar altinha assim, então ela não cai. Mas atrás a gente não tem volume, então a tendência da peça é cair. Então acaba sufocando. Então por isso a gente usa essa diferenciação aí de 2 centímetros entre frente e costas. Então, a partir da linha de cima aqui, eu vou medir 2 centímetros para baixo. Vou medir aqui. Vou medir aqui. E vou passar uma linha reta, cruzando toda a minha caixa base, ok? Então, a partir de agora, a gente vai utilizar para as costas esse topo aqui como referência de altura e depois para frente a gente vai fazer tudo a partir da linha de baixo, ok? A partir de agora, eu vou construir as costas da minha modelagem e eu vou usar caneta verde no papel. Como o papel é pardo, né, é marrom, então eu não sei se vai dar muita diferença na cor entre verde e azul aí no vídeo, tá? Mas eu vou tentar. E aí eu vou também riscar a joice de canetinha verde aqui, tudo que for referente às costas.
Então vamos lá. Eu vou começar o molde de cima para baixo e a primeira coisa que eu vou fazer é o degolo. Na frente é decote e atrás é degolo o nome, tá? Então eu quero que vocês observem o seguinte: existe um padrão aqui que a gente vai usar, um padrão visual que tá em todos os corpos, que é o seguinte. Visualmente, a nossa largura das costas é dividida em 3 partes, que são ombro, pescoço e ombro, tá? Então, claro que se a gente tiver a oportunidade de tirar todas as medidas, a gente vai tirar. Mas quando a gente tá fazendo modelagem, principalmente na gradação, assim, ou se a gente tem uma confecção, então a gente usa muito essa padronagem. Ombro, pescoço e ombro. Porque o que vocês observam? Que é praticamente o mesmo tamanho. É claro que milimetricamente não vai ser igual, mas é uma ótima referência para a gente poder encontrar uma continha aqui. Então, para eu marcar o degolo das minhas costas, o que eu vou fazer? Já que o degolo é o decote das costas, digamos assim, então eu preciso encontrar a medida do pescoço, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a medida que eu coloquei aqui nas costas e vou dividir por 3, que é o padrão visual. Então a metade das minhas costas tem 20 centímetros, 20, e eu posso dividir isso por 3, que vai dar 6,66, tá? Primeiro, antes de colocar o traço ali, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Aqui na nossa ficha de medidas, a continha tá diferente, tá dizendo assim, ó, largura das costas dividido por 6, né? Porque o resultado da conta é a mesma. Se você colocar a metade das costas que você usou aqui no molde e dividir por 3, ou se você colocar as costas inteiras e dividir por 6, o resultado é o mesmo, tá? Outro dia eu explico mais, isso é uma coisa de fração, de matemática, não vou entrar nesse mérito aqui, mas eu quero dizer aqui pra vocês que tanto faz, tá? Então, 20 centímetros dividido por 3, que é o que eu preciso encontrar, deu 6,66. Mas acontece que, olha só, esse pontinho que eu tenho aqui no meu molde é esse pontinho que eu tenho aqui no corpinho da Joyce, ó, tá vendo? É como se fosse esse ossinho que a gente tem aqui onde passa o decote, tá? E agora a gente precisa encontrar esse ponto aqui, tá? Que é aqui em cima nessa linha. Só que o que acontece? Não é uma linha reta, a gente tem uma curvinha. Então, por conta dessa curvinha, a gente vai adicionar 1 centímetro nessa conta. Então, 6,66 mais 1 centímetro deu 7,66. Agora sim, eu posso pegar a minha régua e aqui na linha de cima, eu vou marcar 7,66. A gente pode arredondar esse 7,66 para 7,5, que é o menor número, ou 8, né? Porque é mais fácil de encontrar aí na régua. Onde seria o 7,66? Seria entre o 7,5 e o 8. Mas a gente não precisa trabalhar com número quebrado. Eu vou colocar 7,5 aqui, tá? Vou colocar 7,5 e vou anotar aqui para não esquecer, porque eu vou usar isso aqui na frente depois, ok? Agora, com a minha curva francesa, eu vou encontrar uma curvinha para encontrar aqui a linha de baixo. Só que não vou encontrar até aqui nesse ponto. Eu vou fazer uma leve curva e vou seguir reto, assim, ó. Deixa eu encontrar aqui para vocês verem. É uma leve curvinha assim, tá vendo? E agora eu sigo reto até ali naquele meu ponto. Essa linha aqui do centro das costas, eu já vou riscar de verde, porque ela é o meio das costas, ela faz parte do meu molde, tá? Então, ela é verde. Bom, agora que a gente encontrou o degolo, eu preciso encontrar o ombro, né? Então, olha só, a gente fez o degolo, agora eu vou encontrar o ombro aqui em cima, ó, ok? Só que para encontrar o ombro, o que acontece? A gente tem uma caída de ombro. Se eu colocar a caneta reta aqui, vocês vão ver que tem um espaço, ó, uma caída. Essa caída de ombro, ela pode ser usada números padrão para isso, de 2 centímetros até 3,5, 4, dependendo do corpo, tá? Eu uso uma medida padrão de 3 e 3,5, sempre. Então aqui, como é o meu corpo e a minha caída não é grande, não é muita, eu vou usar 3 centímetros, tá? Então, a partir do ponto de cima, aqui da caixa base, eu vou marcar 3 centímetros para baixo, aqui, porque aqui é a largura das costas, então a gente entende que essa linha, ela passa aqui na largura das costas, tá? Porque aqui é o centro
e a gente colocou a medida da largura das costas. Então, subentende-se que essa linha, ela tá passando bem aqui e eu preciso descer esse ponto para encontrar o meu ombro. Então, aqui eu marquei 3 centímetros, não sei quanto tá aí na apostila, tá? E agora eu vou medir aqui até o ponto do meu degolo, ó. Aqui deu 13 centímetros praticamente, 13 centímetros. E aí, aqui na minha ficha, quando a Sofia tirou a minha medida, ela tirou a minha largura do meu ombro. E a largura do meu ombro tem 13 centímetros, né? É claro que não é exato, também tem milímetros aí, porque a fita, né? Ainda mais que foi a Sofia que tirou. Mas aqui vocês podem ver como que o padrão de divisão visual da largura das costas por 3 funciona, tá? Então aqui, se o meu ombro é 13 centímetros, eu posso crer que o meu degolo também vai dar bem certinho, tá? Agora, um outro padrão que a gente encontra no corpo visual é que a altura da nossa cava é a mesma medida da metade das nossas costas. Então, agora a gente desenhou o ombro aqui, eu preciso desenhar a altura da minha cava, eu preciso encontrar a altura da minha cava aqui. É claro que a gente pode tirar isso na fita, mas é muito complexo de tirar essa medida, praticamente nunca dá certo. Então eu sempre uso o padrão. A mesma medida que eu tenho, deixa eu fazer o risco aqui no centro das costas. A mesma medida que eu tenho do centro das costas até aqui, é a mesma medida que eu tenho daqui até a altura da cava. Então, se aqui eu tenho 20 centímetros, né, que é a metade das costas, a partir do meu ponto aqui de ombro, eu vou descer 20 centímetros, dessa forma. Vou marcar aqui os 20 centímetros, e com o meu esquadro, eu vou usar a caneta vermelha aqui para auxiliar. Eu vou estender essa linha até ali na parte da frente, porque essa aqui é a altura da minha cava e eu vou usar pra frente depois também. Então, eu vou deixar marcado aqui, tá? Então, a altura da minha cava é aqui, mas eu posso marcar esse ponto aqui. Agora, eu vou ver qual é a distância que eu tenho aqui, ó, 1,5. E eu vou subir 1,5 aqui pra poder fazer uma curvinha. A minha curva é bem pequenininha mesmo, porque ficou apertadinho esse espaço aqui, mas não tem problema. Ó, assim, e eu ligo em linha reta até lá em cima. Ok? Provavelmente, no momento da prova, eu vou ter que dar uma tirada de excesso aqui. Mas eu prefiro, isso é até bom vocês saberem em relação à cava, da forma que eu faço a cava, ela fica bem pra fora, bem fechadinha. E depois, no momento da prova, é que eu ajusto se precisar. Porque a lógica aqui do molde base é a gente conseguir fazer molde para blusas tanto com manga quanto sem manga, tá? Então, pra gente não cavar demais e aí a hora que for fazer uma blusa com manga, ficar puxando, ficar muito pra dentro a costura. Então, eu prefiro fazer assim, aí depois lá no momento da prova, eu vou pedir ajuda da minha mãe pra provar isso daqui, aí a gente vai desenhar, acaba certinho. Provavelmente eu vou ter que dar uma entradinha, mas é pouca coisa. Mas por enquanto eu vou deixar assim, tá? E tá praticamente pronto o nosso molde base das costas. A gente já tem a linha do centro aqui, que é a caixa base, temos o degolo, o ombro, temos também a nossa cava, que fica bem juntinho aqui do braço, assim. E agora a gente vai encontrar a cintura para poder encontrar a lateral, tá? A cintura é muito simples, porque essa linha aqui já é da cintura, porque a gente colocou a altura, né, da nossa caixa base, do ponto extremo de cima até a cintura, então a gente sabe que essa linha é a cintura. Para fazer a cintura, que é muito simples, a gente vai utilizar a cintura total dividido por 4. Por que por 4? Se a gente está fazendo o busto pela metade. Porque o busto, a gente estava fazendo... Deixa eu pegar aqui. Porque o busto a gente está fazendo dessa metade até essa metade. Então, é a metade do busto. Mas a cintura a gente está fazendo só essa parte das costas. Então, é 1, 2, 3, 4. É só a quarta parte da cintura aqui. Então, aqui eu vou dividir a cintura por 4. A minha cintura é de 70 centímetros, então dá 17,5. 17,5. Já tá a continha pronta aqui na ficha. Só que a gente precisa adicionar... A gente precisa não. Alguns corpos a gente não precisa, mas no meu corpo a gente precisa adicionar uma pence,
que pode ir até 3 centímetros. Como eu sou bem quadradinha nas costas, a minha pence pode ser de 2 centímetros, por exemplo. Então, eu vou definir qual é a profundidade da minha pence e eu vou adicionar aqui nesses 17,5, tá? Então, a pence padrão que tá na apostila é de 3 centímetros. Mas eu, como eu já fiz o meu molde base várias vezes, eu gosto de usar uma pence um pouquinho mais rasa pra mim, que é de 2 centímetros. Como que eu cheguei a esse cálculo de 2 centímetros? Provando a minha base, tá? Aqui nas costas não tem uma regra de quanto que a gente vai deixar de pence. A única coisa é que a gente não pode, se a gente adicionar uma pence aqui e a lateral passar a nossa frente, então a gente não põe pence. Então, quanto mais pro lado da frente, menor é a minha pence, menor eu devo usar a minha pence. Então, 17,5 mais 2 igual a 19,5. Vou marcar aqui na linha da cintura, 17,5, e já vou marcar a minha lateral aqui. E eu não posso esquecer de marcar a pence, que é bem simples, a gente só divide isso aqui ao meio, então 19,5 dividido por 2 igual a 9,75, a gente pode colocar no 10, não tem problema, colocar isso em outro lugar, tá? Aqui vai ser o local da minha pence, e para marcar agora a profundidade, se eu fiz uma pence de 2 centímetros, eu coloco 1 centímetro para um lado e 1 centímetro para o outro lado, assim. Bem rasinha. Agora, com o esquadro, tanto faz, grande ou pequeno, eu vou subir a linha central da minha pence. Vou colocar de 15 centímetros aqui, mas é representativo, já vou falar sobre isso. E aí eu ligo lá no ponto de cima. Assim, ok? Agora, olha só, essa pence aqui, a profundidade é a que a gente precisa seguir, mas a altura é representativa. O que isso quer dizer? Que talvez lá no molde ela tenha que ser costurada mais para baixo ou mais para cima. Então, para provar a base, eu faço num ponto mais largo, fecho ela e se precisar eu abro, eu remodelo ela no alfinete no meu corpo no momento da prova, tá? E aqui está pronto o meu molde base das costas. Foi bem simples, né? Vocês veem que não tem muita conta não, que é muito simples de fazer. E agora a gente vai passar pro nosso molde da frente. Vamos lá. Gente, eu sei que eu falo um pouco rápido, eu empolgo aqui, aí eu quero jogar informação em vocês. Mas vocês podem assistir esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, tá? O vídeo tá disponível por tempo determinado, então aproveitem bastante, porque isso aqui é a chave das modelagens bem feitas, tá? Então, o meu método, eu garanto, eu sei que ele é muito abrangente, assim, a diversos tipos de corpos, tá? Então, eu oriento vocês que vocês aproveitem, beleza? A partir de agora, vamos construir a frente. Tudo que eu fizer vai ser de caneta azul, na Joyce também. E aqui, na nossa caixa base, a partir de agora, não vou mais usar essa linha aqui de cima para nada, tá? Lembra que eu falei, né, que a gente vai fazer uma diferenciação de tamanho da frente e costas, então é isso. A partir de agora, toda a frente é a partir da linha de cima. E na Joyce, né, no molde das costas, a gente começou pelo degolo, então aqui na frente a gente vai começar pelo decote, tá? Então a gente vai começar, deixa eu já riscar até o meio da Joyce aqui, de azul, ó. O meio frente é essa linha que a gente tem aqui, e agora a gente vai começar a fazer os traçados. Então eu vou utilizar aqui uma continha para encontrar o meu decote. Lembram da continha que eu fiz aqui e gerou 7,5, né? Que foi a metade das costas, né? Que é o nosso padrão visual das costas dividido por 3. Como aqui tá metade das costas, então eu divido essa medida por 3. Então, metade das costas dividido por 3 tinha dado 6 e pouquinho, que eu arredondei para 6,5 e adicionei 1 centímetro por conta da curva, tá? Aqui na frente, a gente tem uma diferença, que a medida pro lado é menor do que a medida para baixo. A gente tem uma profundidade maior para baixo aqui, ó. Olha até o meu decote, tá vendo? Claro que o molde base ele fica bem rente aqui. Então, a medida daqui é menor do que a medida daqui. Por isso que, para descer, eu vou usar o 7,5. Vou usar o 7,5 aqui. Então, a partir do ponto de baixo agora, eu vou descer 7,5. Mas pro lado, eu vou colocar
6,5 mesmo. Eu vou colocar a medida sem a adição de 1 centímetro, tá? É só ali a medida das costas dividido por 3. E agora, pra gente fazer essa curva, existe duas formas de a gente fazer. A gente pode fazer com a curva francesa, posso vir aqui com a minha curva francesa, encontrar a melhor curva que eu tenho e já traçar. Ou então eu poderia também fazer de olho, como eu falei para vocês na aula de materiais. Como que eu faria isso? Com o meu esquadro aqui, ó, vou até pintar de vermelho. Eu poderia ter vindo com o meu esquadro aqui, descido aqui, ó, feito esse retângulozinho a partir dos pontos, para poder fazer uma curva de olho aqui, porque daí eu sei que eu não posso ultrapassar. Não poderia ser mais cavado do que essas linhas. Tem que ficar dentro da linha, nem muito fechado e nem muito aberto, tá? Então, assim, dá pra fazer de olho sim, tá? Quem não tiver a curva, quem não tiver curva de alfaiate, não vai precisar passar perrengue por conta disso, beleza? Agora, a gente encontrou o decote, a gente vai encontrar o ombro também, né? Que foi a nossa segunda medida. Como que a gente vai encontrar o ombro aqui nessa medida? Aqui eu tinha a linha de auxílio de largura das costas para poder descer a caída de ombro e tudo mais. Aqui eu não tenho nada. Como que eu vou encontrar isso? Eu vou usar o mesmo padrão de divisão dessa medida dividido por 3. Mesmo padrão de divisão visual lá, tá? Então, aqui eu também dividi por 3 e encontrei todas essas medidas. E agora eu vou pegar toda essa minha linha aqui, vou ver quanto que ela tem. Ela tem 22,5 centímetros e eu vou dividir ela por 3 também, porque é o nosso padrão. Então, 22,5 dividido por 3 igual a 7,5. Então, a partir do ponto aqui do meio, eu coloco 7,5 aqui. E eu já posso marcar aqui na linha da cavo também, a partir da mesma linha de frente aqui, marcar 7,5. E fechar aqui um retângulozinho, que é onde a gente vai encontrar a cava, tá? Eu poderia ter feito com o esquadro também, sem problema nenhum. Agora sim é que eu vou encontrar o meu ombro. Então, a partir desse ponto aqui que eu encontrei, que é a terceira parte dessa linha, eu vou descer os meus 3 de caída de ombro, aqui, vou marcar um ponto. E aqui eu anotei 13 centímetros de ombro, então, para bater a costura, tem que ter 13 centímetros aqui também. Então, a partir aqui do meu ponto de decote, ó, no encontro com o meu ombro, eu vou marcar 13 centímetros com a régua passando pelo ponto de caída de ombro. E vou fazer uma linha de 13 centímetros, tá vendo? E aí tá o meu ombro da frente. Agora, pra gente encontrar a cava, né? A gente já sabe a altura da cava, porque a gente já encontrou lá nas costas. E agora a gente precisa fazer uma curva aqui. O que que acontece aqui? Lembra que eu falei pra vocês agorinha que eu gosto de fazer a minha cava mais pra fora um pouquinho, pra poder cavar se for necessário. O ombro eu sei que tá certo, mas às vezes fica sobrando aqui, tá? Mas é melhor sobrar do que faltar. Esse é o meu pensamento. Melhor mesmo se der exato, mas como aqui a gente tá falando de cálculos de um corpo real, então pode ser que não dê. Como que eu vou fazer isso, ó? Se eu tenho 7,5 de distância aqui, agora eu vou subir 7,5, assim. Vou marcar um ponto aqui. E a maioria dos métodos ensinaria você simplesmente ligar aqui e já ligar aqui também. Eu não vou fazer isso. Eu gosto de dar uma afastadinha. Então, eu vou afastar aqui 1 centímetro que seja, tá? Isso aqui vai ficar muito a critério de vocês e não tem uma regra. Eu vou riscar aqui o ponto do meu ombro até esse ponto. Assim. E agora eu vou encontrar uma curva até o meu ponto de cava. Pode ser de olho. Assim, ó, tá vendo? Ou também eu poderia ter vindo aqui com a minha curva francesa e feito essa curva do jeito que eu achar melhor, tá? O que eu quero que vocês entendam aqui? Não é uma regra esse 1 centímetro, assim como também não é uma regra fazer o que eu fiz. Isso aqui é uma orientação pra gente deixar a cava mais afastada um pouco, tá? Então, como eu já falei, eu prefiro tirar do que colocar. Então, se vocês quiserem afastar 1,5, tudo vai depender do corpo de vocês. Quanto mais busto a pessoa tiver, né, que essa lateral vai vir mais pro lado, quando a pessoa tem muito busto, o ombro varia pouco de quem não tem busto, porque o volume não tá no ombro, tá aqui no busto. Então, geralmente, essa parte aqui, ela fica
muito parecida de um molde para outro, só que a cava fica maior porque a lateral vem mais pro lado. Então a gente tem que cuidar muito aqui para não cavar demais, aí não ficar aparecendo a sobrinha e tudo mais, tá? Agora é que vem a parte legal aqui. A gente já fez, olha só. A gente já fez centro, decote, ombro, cava. E agora a gente precisa encontrar as pences para poder encontrar a cintura e a lateral. Aqui na hora de tirar as medidas, eu mostrei para vocês que a gente tem que tirar a altura da frente e a gente tem que tirar também a separação de busto e a altura de busto, tá? Então, o que que acontece? Olha só, a separação de busto, aqui, né, a gente tira de um busto a outro, mas a gente vai utilizar só metade, e a separação de busto também, que vai formar, ó, um ponto central aqui no busto. Então, a gente tirou a altura de busto, tirou também a frente do corpo e a separação de busto, que é o que vai dar a linha da pence aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui a separação de busto. A separação do meu busto é de 17 centímetros, mas a gente tá usando só a metade, então 8,5. Então, vou marcar aqui, ó, 8,5. Vamos marcar aqui, 8,5. E eu vou fazer uma linha reta até lá em cima. Vou cruzar o meu molde, ok? E agora eu preciso encontrar a altura do meu busto. A altura do meu busto é de 26 centímetros. Então, a partir da linha de cima, aqui, ó, eu vou encontrar 26 centímetros. 26 centímetros, posso fazer nessa linha também. Sempre a partir da linha de cima aqui, tá? Não a partir da linha azul, da linha vermelha. 26 centímetros, aqui. E vou chegar até ali na lateral do meu molde da frente. Aqui é o ponto alto do meu busto. É aqui, ó. Assim, ó. Opa, aqui. Tá vendo? Então, esses são os lugares corretos para a minha pence. Porque como a pence é para tirar o excesso e valorizar o busto, né? Que é a nossa maior circunferência. Então, essas são as posições da nossa pence que a gente acabou de encontrar, tá? Alguns métodos também ensinaria vocês colocarem a pence na metade aqui da cintura. Mas na frente isso não é correto, tá? Ou não é que não é correto, eu não gosto. Eu acho que não fica harmonioso depois com a nossa peça, dependendo do modelo. Só que aqui o que acontece? Antes de calcular a cintura, eu preciso lembrar vocês que a altura do corpo pela frente não é a mesma que a altura do corpo pelas costas. Então, o que eu vou fazer? Para encontrar a minha nova linha da cintura aqui e já determinar a profundidade da pence lateral, eu vou fazer a seguinte conta. Eu pego a altura do corpo pelas costas, que é 41, menos a altura do corpo pela frente, que é 44, vai dar 3 centímetros de diferença. Então, o meu corpo, né, estamos fazendo o meu molde, ele é 3 centímetros maior na frente do que nas costas, porque tem o volume do busto aqui, tá? Então, a partir da linha da cintura, aqui, eu vou marcar 3 centímetros para baixo, 3 centímetros aqui para baixo. E vou passar uma linha reta também. E vou marcar essa linha aqui, que agora essa linha é a linha da minha cintura. Vou fechar aqui também o meu centro-frente já, que já tá determinado. Porque agora, o que acontece? Para poder encaixar a frente com as costas, então essa diferença aqui é o que eu vou descer aqui na pence, tá? Mas antes de fazer isso, eu preciso encontrar aqui a largura da minha cintura. Então, a minha cintura era 70 centímetros, que dividido por 4 deu 17,5. E aqui sim eu vou adicionar 3 centímetros, porque como eu tenho volume, então eu vou usar o padrão, tá? Na maioria dos casos a gente usa o padrão. Então, 17,5 mais 3 centímetros vai dar 20,5. Então, eu vou prolongar aqui essa minha linha, aqui. E aqui na linha da cintura eu vou marcar 20,5, que é a largura da minha cintura. E vou ligar aqui com o ponto da minha cava. Ok? Aqui eu já posso marcar 3 centímetros de pence, ó. Porque depois essa pence vai fechar na costura e eu preciso dessa compensação aqui. Eu já vou ligar aqui no centro
do meu busto também, no meu ponto alto, tá? Lembrando que tudo isso é representativo. E aí aqui agora eu vou colocar 1,5 para cada lado, porque como minha pence era de 3 centímetros, esse é o ponto, né, o lugar correto da minha pence, então eu marco 1,5 para cada lado aqui. E ligo também com o meu ponto alto. Dessa maneira. E tá pronto o meu molde da frente, tá? Agora, o que que acontece? Agora a gente pode marcar, vou ensinar pra vocês aqui algo que ninguém ensina. Vamos marcar o raio do busto, né? Como que a gente encontra o raio do busto? O raio do busto é a circunferência ao redor do nosso busto, né? É o que forma o volume principal aqui do nosso busto. Se eu sei que a minha separação de busto aqui é 8,5, né? Porque era 17, mas a gente tá fazendo a metade, então 8,5. Então eu sei que o raio do meu busto vai ter aproximadamente essa medida. Claro que quanto maior o busto, mais cheio, né? Mais encontro a gente tem com o busto aqui. Mas para pessoas magrinhas como eu, fica um vão aqui, né? É comum a gente ter esse vão entre os bustos. Então, eu não vou usar exatamente os 8,5, eu vou diminuir 1 centímetro para encontrar esse raio aproximado e depois lá no momento da prova, para poder interpretar a peça, eu vejo se esse raio tá certo, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui? A partir do centro do meu busto, aqui do ponto alto, eu vou marcar 7 centímetros para cada lado, assim. Quem tiver um compasso já pode fazer o círculo, mas como eu não tenho, eu vou fazendo assim, ó. Eu coloco no 7, daí eu risco aqui 0 e 14. Ou se quiserem ir fazendo de 7 em 7, não tem problema. Mas é assim que eu vou encontrar o raio do meu busto. Já já vocês vão ver. Gente, se meu rosto estiver azul, ó, é porque essa caneta solta muita tinta na régua e eu fico mexendo, tá? Olha aqui, ó, o raio do meu busto, tá vendo? Como que eu marquei? E é isso aqui para quando a gente vai fazer modelo com bojo, modelo com o busto desenhado, a gente utiliza essa medida aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou recortar o meu molde para mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar com a pence na hora de cortar o molde, tá? Vou recortar aqui rapidinho e já volto para dar essa dica. Olha só, pessoal, eu já recortei as costas e na frente eu não recortei ainda a lateral. Porque como a gente tem essa pence do busto e ela é a largura do nosso corpo, a gente precisa cortar esse molde com a pence fechada, tá? Então, olha só, quando eu fecho a minha pence, olha que legal aqui, que já faz um pouco o formato do busto. Se eu fechar essa aqui, vai fazer mais ainda o formato do busto. O que que acontece, ó? Se a gente colocar aqui agora, não tá batendo a lateral, né? Tá sobrando 3 centímetros aqui. Quando eu fechar, vai bater certinho aqui. Então, o que que acontece? Com a pence fechada aqui, eu posso riscar uma nova lateral do ponto da cintura até o ponto da cava, aqui. Assim. E com ela fechada mesmo, eu vou fazer o recorte aqui da nova lateral. A pence virada pra baixo, tá? Que é como fica na roupa. E agora, ó, se colocar aqui, voltou a se encaixar a lateral, tá? Aí, quando a gente abre, olha como é que a gente ganha um espaço aqui. Se eu for medir aqui, ó, deu 1 centímetro e alguns milímetros que eu perderia se eu fechasse a pence para costurar a lateral. Então, provavelmente ia ficar apertado no busto. E essa aqui foi a aula do nosso molde base. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado, anotado tudo. E agora eu vou encerrar essa aula e daqui a pouco eu volto para mostrar como que a gente vai cortar isso aqui no algodão cru, fechar na máquina, experimentar em mim, que eu vou pedir ajuda da minha mames poderosa, e também vou fazer as correções caso seja necessário, tá? Então a gente se vê na próxima aula.